Bom, Francinei Bentes Tavares possui graduação em licenciatura em Ciências Agrárias pela Federal do Pará, mestrado em Desenvolvimento Rural pela URGS, Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia pela URGS também. É professora adjunto da Federal do Pará, do campus Baixo Tocantins, Abaetetuba, no âmbito da Faculdade de Formação e Desenvolvimento do Campo, FADECAM. Docente vinculado ao programa de pós-graduação em Cidades, Territórios e Identidades, participa do grupo de pesquisa, desenvolvimento rural e inovação sociotécnica, o DRIS, e do grupo de estudos diversidade socioagroambiental na Amazônia, GEDAF. Muito obrigado, Edson, né? Obrigado aos colegas, aos alunos e alunas que estão aqui nos acompanhando, né? Primeiramente, né, o Edson já falou, né, a gente trabalha com alguns projetos aí na área socioeducacional, né, quer dizer, tem uma multiplicidade de interesses, né, mas especificamente o que vai ser falado hoje, né, rapidamente aqui com vocês, são os resultados de alguns trabalhos, né, principalmente de extensão, que foram feitos com instituições de agricultura familiar em torno de uma política pública, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e aí especificamente numa região, que é a região que a gente trabalha dentro do estado do Pará, que é o Baixo Tocantins, né, um território com 11 municípios, que fica situado aqui próximo à capital, Belém, né, e que inclusive abrange os municípios, né, do projeto anterior, né, que a gente estava colocando, né, a partir da prestação da professora Monique. A gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, né, que é liderado por ela, que é o Desenvolvimento Rural e Inovação Sociotécnica, que é o DRIS. E além daquele projeto específico, né, que ela trabalhou lá nas comunidades quilombolas, né, de Porto Alegre, lá em Moju, né, comunidade de Jacondaí, os municípios próximos aqui, a ideia da conversa, né, que a gente teve com o Edson foi centrar um pouco mais o foco nessa discussão das políticas públicas de acesso aos mercados institucionais de alimentos, né? Então, especificamente o PNAE, né? Só para iniciar, né, contextualizando um pouco, nosso grupo de pesquisa, né, que trabalha no Baixo Tocantins, na verdade, desde 2013, a gente vem conduzindo discussões, né, sobre as políticas públicas locais. Né, foi quando, naquele momento, houve um chamamento do CNPq, né, que era, na época, financiado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, o MDA, se extinguiu aí foi extinto em 2016, né? E aí, naquela época, a ideia era que a gente formasse, né, um núcleo de extensão e apoio, né, ao funcionamento dos colegiados de desenvolvimento territoriais em todo o Pará. Né? Então, a gente teve 11 núcleos, né, que foram trabalhados pelas universidades aqui do estado do Pará, né, a UFPA, a Unifespa, né, que é do sul e sudeste do Pará, e a UFOPA, que é a do oeste do Pará, e para a região de Santarém, Baixo Amazonas. Então, nós fizemos e continuamos fazendo, na verdade, depois da finalização do projeto, uma espécie de assessoria, né, às políticas de desenvolvimento territorial. Né? Depois, obviamente, né, com a extinção do MDA, isso perdeu muita força, né? Então, por exemplo, em termos de financiamento, né, a gente praticamente não tem, né, faz um trabalho muito mais de apoio mesmo a essas instituições representativas da agricultura familiar quando a gente discute essas políticas públicas. Mas então, desde 2013 que a gente tem acompanhado, né, nós temos alguns parceiros, né, que nos auxiliam nesse processo. Dentro da Universidade Federal do Pará, teve um projeto de extensão, né, que foi desenvolvido pelo Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o ICSA, que se chamava Mercados Institucionais de Alimentos, que trabalhava justamente com a alimentação escolar e também com o PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, do governo federal. Também trabalhou nessa região durante um bom tempo. E, mais ultimamente, né, temos um pessoal do Centro Colaborador, né, de Nutrição Escolar, né, e Alimentação Escolar, que é o SECANI, né,
junto aos quais a gente construiu, né, um trabalho aí que foi publicado, né, sobre a alimentação escolar no período de pandemia, né, e aí, a partir disso, iniciamos o diálogo com o Edson, né, tanto eu como a professora Monique. Então, não sei se passou aí, passou? Sim, então agora dá para ver bem aqui. Consegue ver bem, né? Tá bom. Sim, o segundo slide. Ótimo. Então, quando a gente resolveu discutir, né, o acesso da agricultura familiar ao PNAE, né, a gente percebeu que esse acesso ainda é muito baixo, né? Então, a gente tem muitas dificuldades, né? Mais adiante, vamos colocar, né, as dificuldades que foram elencadas pelas organizações da agricultura familiar, que trabalham no território, que trabalham nos municípios, né? Mas, vendo os dados gerais, a gente ainda tem muita dificuldade, né, em organizar a produção e o compromisso dos próprios municípios, né, em adquirir essa produção, né? Então, vocês com certeza conhecem o dispositivo legal. O PNAE, na verdade, não existia com esse nome, mas as políticas de alimentação escolar vêm desde a década de 50 no país, né? E a lei número 11.947, que é de junho de 2009, foi que, de certa maneira, institucionalizou a participação mínima, né, da agricultura familiar, né, de suas organizações, né, incluindo assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, entre outras, né, no âmbito da política. Então, essa legislação estabeleceu que, no mínimo, 30%, né, da alimentação escolar para os municípios, né, proveniente de diversos locais, mas pelo menos 30% tem que vir das organizações da agricultura familiar. Né? Esse é o percentual mínimo, pode ser bem mais, né, dependendo do município. E aí, quer dizer, de certa maneira, a gente tem um elemento institucionalizado, né, de participação da agricultura familiar, que foi uma luta política, né, muito intensa, muito forte, para garantir a participação dos agricultores familiares nesse tipo de mercado institucional, né, uma luta dos movimentos sociais, uma luta, vamos dizer assim, um acúmulo, né, de forças para garantir essa participação, só que na prática a gente ainda percebe muitas dificuldades para que isso se efetive. Né? Então eu vou trazer aqui alguns dados, né, depois, né, para vocês, para a gente poder discutir isso. Não sei se passou, Edson? Sim, passou aqui, terceiro slide. Isso, então, o que diz, né, a legislação é que o percentual mínimo deve ser observado, né, nas aquisições efetuadas por todas as entidades executoras. Então, as entidades executoras são as prefeituras municipais, né, de todo o país, né? E aí só existe algumas possibilidades, né, de dispensar essa obrigatoriedade, quer dizer, os agricultores familiares, né, possuem esse acesso via legal, né, mas aí a entidade que executa, no caso as prefeituras, né, as comissões de licitação, né, e pessoal que lida diretamente, né, os departamentos de alimentação escolar dos municípios, só podem dispensar essa obrigatoriedade a partir de 3 elementos, né. A primeira é a impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, ou seja, se as instituições da agricultura familiar não tiverem como emitir esse documento, né, nota fiscal, etc., etc., né, a inviabilidade do fornecimento regular e constante, né, e aí você tem toda uma questão de sazonalidade dos produtos. Por exemplo, aqui na nossa região, o açaí, né, que é um alimento bem tradicional, muito consumido pela população, né, mas ele é muito sazonal, né, então os agricultores produzem em grande quantidade, mas tem um período de safra e de entre-safra que é muito marcado, né, então, às vezes isso também dificulta, né, o fornecimento dos agricultores familiares para essa política. E a questão das condições higiênico-sanitárias, né, que aí tem uma resolução, né, que é de 2013, que coloca esse aspecto da vigilância sanitária, né, o aspecto das condições
dos produtos, né, em termos higiênicos, né, em termos de fiscalização sanitária, como um elemento também que pode inviabilizar. Né? Então, basicamente, a gente tem esses 3 aspectos do ponto de vista legal que inviabilizam a participação dos agricultores familiares. A gente vai explorar um pouco isso mais adiante para a gente tentar entender, né, os elementos que muitas vezes reforçam, né, essa impossibilidade dos agricultores familiares, né, dessa região de acessarem a política pública. Então, indo adiante, aqui até antes da pandemia, né, foi os dados que a gente coletou, né, esses dados estão disponibilizados pelo FNDE, né, então, em 2019, daqueles 30% mínimos que deveriam ser oriundos da agricultura familiar, né, deveriam vir de aquisição de organizações de agricultores familiares, a gente não tem ainda esse percentual atingido no país, né? A gente está com um percentual de 21%. Né? Então, 79% ainda da aquisição, 2 bilhões, 615 milhões de reais, né? Ainda provém de outras instituições. A agricultura familiar está com 711 milhões, 282 mil, aproximadamente, né, reais, de compra advindo dessa política. Né? Então, quer dizer, é uma política que, em tese, a ideia é fortalecer os agricultores familiares, mas eles ainda têm dificuldades em todo o país, seu conjunto, o panorama nacional, né? Ainda tem dificuldade de atingir o mínimo previsto na legislação. E aí a gente mais adiante vai falar um pouco sobre isso. Aqui no estado do Pará, né? Então, no estado do Pará, a gente tem um pouquinho melhor que a média nacional, mas também a diferença é pequena. Nós temos 23%, né, em 2019, segundo os dados do FNDE, né, que totaliza o funcionamento dessa política, e 77% provenientes de outras instituições que não têm ligação com a agricultura familiar. Então, do total de 170 milhões de reais, 38 milhões são direcionados para a agricultura familiar, mas aí vão ter alguns problemas que depois a gente vai colocar especificamente em torno dessa ação. Mas a média do Pará não difere muito da média nacional, né, em torno da questão do acesso. Ainda não se consegue cumprir o mínimo, né, estabelecido na legislação, do acesso dos agricultores familiares aos mercados. Né? E aqui a gente pega o Baixo Tocantins, que os municípios, são os 11 municípios que a gente efetivamente está trabalhando, né, no âmbito dessa pesquisa. Né? Um dos projetos que a gente trabalha juntamente com o grupo de pesquisa, o DRIS, né, dos quais a professora Monique, que apresentou agora há pouco, também faz parte. Né? Então, esses 11 municípios, né, que são nosso, vamos dizer assim, nosso principal locus de estudo, nós temos, em média, né, entre 24% e 43% de acesso de instituições da agricultura familiar aos recursos, né, da merenda escolar. Então, por exemplo, o que tem mais aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou destacar para vocês, a Prefeitura de Limoeiro do Ajuru, um município próximo aqui a Belém, que dos 713 mil reais, né, direcionados para alimentação escolar, 308 mil provenientes da agricultura familiar, 43,14%. Né? E aí, eu destaquei aqui em vermelho os municípios que têm mais dificuldades. Então, Barcarena, que também é próximo aqui a Belém, tem 12,83%. Abaetetuba, que é onde nós temos nossos campos da UFPA, também é próximo aqui a Belém, 14,94%. E Mocajuba, né, que é um município situado próximo a Tucuruí, já, né, mais perto do sudeste do estado, e não tem nada, né, não tem nenhum tipo de inserção, né, de organizações da agricultura familiar no âmbito dessa política. Né? Então,
o que a gente percebe, né? Que existe, né, elementos aí importantes que muitas vezes causam a falta de acesso, né? Então, dificultam esse acesso, né? E aí a gente tentou explorar isso um pouco melhor a partir dessa pesquisa quantitativa, que a gente observou esses dados, né? Que são dados públicos, né? São provenientes das bases de dados do FNDE, e aí a gente tentou mergulhar um pouco mais no universo empírico para entender, né, porque alguns municípios conseguem até superar, né, a porcentagem, né, ou se aproximam, né, por exemplo, Tailândia, 28%, né, Baião, 28%, né, Cametá, 34%, e outros municípios, né, não conseguem fazer parte desse universo, né, que inclui as organizações da agricultura familiar no acesso, né, à alimentação para essas escolas, né. Então, o total, né, desse território, né, desses 11 municípios que nós assessoramos, né, através do Colegiado de Desenvolvimento Territorial, são 21 milhões de reais e cerca de 5 milhões de reais provém da agricultura familiar, né, são direcionados para essas instituições, que dá 24,17%, um pouquinho melhor também que a média do Pará e que a média nacional, né, mas com diferentes, né, percentagens dentro do próprio território. Então, tem uma diversidade muito grande, uma miríade muito grande de situações dentro do próprio território. Aí aqui a gente vai observar quem é que fornece, né, a alimentação escolar no âmbito dos municípios, né? Então, por exemplo, o município de Abaetetuba, você não tem nenhuma instituição local, né, do próprio município que fornece, que atende às chamadas públicas, né, e os editais para fornecer alimentação escolar. Então, em Abaetetuba vem de um outro município que já é situado já no Nordeste paraense, que é Vigia, né, e um outro município também que já é situado já em uma outra região também, que é Capitão Poço. Acará também, olha, quem atende são geralmente outras instituições, a cooperativa de Caetés, que vem do município de Capanema, esse foi o valor que foi a chamada pública, né, atendida pelo município de Acará, R$832 mil, né, isso aqui antes da pandemia, né, porque a pandemia, de certa maneira, dificultou esses aspectos aqui, né. Cametá também, olha, Cametá, R$449 mil, né, vem de uma associação de Bragança, que é situado já bem distante, né, de Cametá, e 125 mil provém de uma associação local. Aí aqui a gente tem os produtos, que é a farinha de tapioca regional e a macaxeira, são os produtos fornecidos por essa instituição aqui, essa associação, a APRAT, no valor de R$125 mil, né, e, além disso, a gente tem outras cooperativas, uma próxima aqui, né, no município de Igarapé-Miri, com essa variedade de produtos que eles fornecem, né, abóbora, mamão, laranja, melancia, e também uma cooperativa local, né, que é a Cooperativa Agrícola Resistência de Cametá, que trabalha mais com polpa de frutas regionais e açaí. E aí, houve 2 chamadas no ano de 2019, né, em Cametá, né, na segunda chamada continuou, né, a associação lá de Ourém, né, e de Bragança, que são situadas bem distantes aqui da região de Cametá, mas que fornecem a maior parte dos produtos, né. Então, a gente percebeu que isso é meio que um padrão, né, que existe aqui nos municípios, né. Eu tenho 2 bolsistas agora de iniciação científica que estão finalizando suas pesquisas, né, em torno do PNAE, tanto em Cametá como em Moju, que são municípios próximos aqui desse território, e a gente percebe que são poucas as instituições locais, né, e regionais que conseguem atender os próprios municípios. Né, geralmente vem de outros locais, né, vem de outras regiões do próprio estado do Pará. Na chamada 2, por exemplo, a APRAT conseguiu, né, a Associação dos Produtores Familiares Amigos da Terra, R$114 mil, né, e a Copafim, que é a Cooperativa de Agricultores de Igarapé-Miri,
conseguiu também vender farinha de mandioca no valor de R$ 43.750. E aí, para todos os municípios, em 2019, foi repassado esse montante aqui, né? R$ 4.537.000 reais, especificamente para a agricultura familiar, em todas essas chamadas, né? Então, a gente procurou conversar, né, dialogar com as instituições para saber quais os problemas, né? Porque que a gente tem várias instituições, né, tem várias cooperativas da agricultura familiar, tem várias associações da agricultura familiar, inclusive, né, mostrados pela própria Monique lá, por exemplo, a Associação Quilombola lá da comunidade de Porto Alegre, lá em Cametá, a Associação Quilombola da comunidade de Oxalá de Jacundaí, em Moju, né, como foi dito, a gente também discutiu as possibilidades dessas instituições acessarem, né, os mercados institucionais, principalmente o PNAE, né, porque agora, com o contexto político, né, de 2016, 2018 para cá, você teve uma diminuição muito grande do Programa de Aquisição de Alimentos, do PAA, né, do montante que era direcionado para essa região e que, de certa maneira, beneficiava muito os agricultores familiares, né. Então, a principal política de mercados institucionais que você tem ainda é o PNAE, né, que é a questão da alimentação escolar, porque isso é garantido por lei, né, para as escolas executarem, né. E aí, quais os problemas que, depois a gente percebendo de um ponto de vista mais qualitativo, né, discutindo com as próprias instituições, né, questionando, entrevistando as instituições, a gente tentou entender quais as dificuldades, por que o pessoal não estava conseguindo, apesar dos esforços, né, acessar essa política pública, né, muitas vezes não se atinge o percentual mínimo e quando se atinge são outras instituições de outros locais, né, do próprio estado do Pará que acessam, e não as instituições do Baixo Tocantins. Né? Então, o primeiro elemento que eles apontaram foi que os editais não são discutidos previamente com as organizações locais. Então, por exemplo, quem é responsável pela discussão dos editais, né, os responsáveis técnicos, né, da política, né, os próprios nutricionistas que vão elaborar os cardápios, né, baseados, né, em uma perspectiva mais regional, eles não discutem com as organizações locais, não chamam as organizações locais para discutir. Então, por exemplo, não se sabe exatamente até que ponto as organizações locais têm determinado produto para fornecer naquela época do ano. Né? Então, esse é um problema, né, de concepção, né, mesmo da política, que é uma centralização excessiva na unidade executora, no caso aí nas prefeituras, nos seus departamentos de alimentação escolar, né, sem haver um elemento de debate mesmo com as instituições locais, né, as associações, as cooperativas dos agricultores familiares, para que eles possam contribuir também na elaboração desse edital, né, mostrar que produtos eles possuem e que podem, de certa maneira, fornecer para essa alimentação. Um outro elemento que aí eu acho que se repete em toda a região amazônica, né, que é um elemento mais complexo, né, e muito mais amplo, né, quer dizer, não, as soluções são muito mais, vamos dizer assim, ampliadas, né, muito mais complexas do que a gente pode perceber em um primeiro momento, e são dificuldades de transporte e logística, né, então a gente vive numa região muito multifacetada, né, e a maior parte desses agricultores, né, eles têm acesso ou por rio ou por ramais, né, por estradas, né, e aí muitas vezes, dependendo da época do ano, dependendo da situação, né, simplesmente os agricultores não conseguem transportar a sua produção ou conseguem transportar com muita dificuldade, né, o que, de certa forma, encarece o produto, né, e aí muitas vezes o agricultor, né, o agricultor familiar e suas associações optam por trabalhar diretamente com atravessadores, eles chamam aqui, né, localmente de marreteiros, né, e aí tem muita dificuldade de fornecer, né, com a periodicidade e com a quantidade exigida, né, pela política pública de alimentação escolar para as prefeituras, né, então eles não conseguem, de certa maneira, fazer esse fornecimento por conta das dificuldades de transporte e logística, né. E aí são elementos que, obviamente, a gente precisa discutir no âmbito da agricultura familiar regional, mas que são amplos o suficiente para que a gente possa
efetivamente, né, pensar quais são os gargalos, né, dessa agricultura familiar. O que esses agricultores apresentam como gargalos para acessar as políticas públicas, né, que são direcionadas especificamente para eles. Outro elemento que é complexo, né, e que a gente ainda tem bastante dificuldade, são as organizações com infraestrutura insuficiente. Então, do ponto de vista da agroindústria, né, do beneficiamento da produção, foi falado um pouco isso, né, lá na comunidade de Porto Alegre, né, que se trabalhou com algumas capacitações nesse sentido, né, de agregar valor à produção dos quintais agroflorestais. E a questão da armazenagem, né, que a gente não tem, né, uma estrutura de armazenagem, né, nessas regiões, né, principalmente aqui na Amazônia, né, que garanta que esses produtos, né, não pereçam, né, não entrem em perecibilidade, né, por conta das condições de armazenagem, né. Então, muitas vezes os produtos são comercializados em natura, né, não tem nenhum tipo de agregação de valor na produção, porque existem poucas agroindústrias, né, e a capacidade dessas agroindústrias instaladas também também é pequena essa capacidade, né, então é um elemento, né, bem desafiador, né, quando a gente discute com essas instituições, né, de que maneira as políticas públicas podem apoiar a essas instituições da agricultura familiar. Um outro elemento, né, que é importante é a falta de capital de giro das cooperativas e associações, né? Então, você tem, né, as cooperativas legalmente constituídas, elas funcionam, né, tem, de certa forma, todo o aparato legal constituído, né, mas falta capital de giro porque às vezes demora o pagamento, né, pelas instituições executoras, pelas prefeituras municipais, é um recurso de política pública, às vezes o recurso demora a ser pago, né, e aí essas cooperativas não têm capital de giro para poder comercializar, né, dos seus próprios associados, né, dos seus próprios cooperados, né, e aí tem uma dificuldade grande, né, de certa maneira, garantir a aquisição desses produtos, né, dos seus associados e cooperados. Um outro elemento que também é estrutural, né, da agricultura regional. Oi. Oi, Wendel. Seu microfone está aberto, Wendel. Pode falar, Wendel. Alguma questão? Alguma coisa? Não, acho que ele esqueceu. Eu fechei o microfone dele. Tá, beleza. Um outro, só para a gente ir finalizando, né, por conta do tempo também, né, Edson? Um outro elemento é a questão da falta de assistência técnica, que também é estrutural, né? A gente vive uma crise das instituições de assistência técnica, né? No caso nosso aqui em Mater do Pará, né? Ela tem até escritórios nos 143 municípios, mas tem pouco pessoal, né, para atender, né, um número grande de instituições. Então, geralmente, o processo de assistência técnica é feito muitas vezes pelas próprias associações, instituições ou outras cooperativas de assistência técnica que atendem a editais específicos, por exemplo, para quilombolas ou para assentados, né, provém do INCRA ou de outras instituições. Então, além da assistência técnica ter esse problema, né, ela ainda é aquela assistência técnica muitas vezes convencional, né, focada, né, na extensão de saberes e não exatamente na comunicação, né, como vai dizer lá nosso amigo Paulo Freire, né, quando faz a crítica, né, do conhecimento que é trabalhado na assistência técnica. Então, muitas vezes é uma assistência técnica convencional, né, que não discute com os saberes, com os conhecimentos locais, os sistemas de conhecimentos tradicionais dessas populações, né. Um outro elemento, né, que eles colocaram, que as instituições identificam, primeiramente, as dificuldades dessas organizações para garantir a entrega regular dos produtos, organizar a produção e adequar a produção para a entrega, né? Então, nós vivenciamos isso, por exemplo, lá em Porto Alegre, quando a gente foi localmente, né, visitar a comunidade e discutir essas políticas públicas, né? O pessoal, muitas vezes, tem muita dificuldade de organizar essa produção para garantir a entrega regular. E a merenda escolar, a alimentação escolar, ela é o tempo todo, né? Você precisa dessa regularidade na entrega. E aí as organizações, né, têm muita dificuldade justamente por conta
da falta, né, de capital de giro, da própria falta de infraestruturas que seriam necessárias para organizar essa produção. O outro elemento eu já falei, né, a demora no pagamento por parte do ente público. Então, muitas vezes os agricultores que comercializam através das suas instituições esperam demais, né, para receber, e aí, por conta disso, às vezes por experiências ruins nesse ponto, eles preferem comercializar direto com o atravessador, né, que, embora seja um preço menos atraente, né, muitas vezes, mas rapidamente disponibilizado esse recurso para os agricultores. Então, isso às vezes dificulta bastante essa organização. E um outro elemento é o desconhecimento das chamadas, né? As chamadas são feitas, né, os editais são lançados pelas instituições executoras e muitas vezes o pessoal simplesmente nem sabe que foi lançado, né? Tem um desconhecimento total da política, de como ela funciona, né? E as próprias instituições executoras, essas entidades das prefeituras, não divulgam, né? Fazem uma divulgação muito, muito pouco eficiente, né, para atingir esses agricultores familiares. Então, é isso que os agricultores reclamam, né? Pouca divulgação dos editais e, às vezes, até para ter acesso a esses editais, eles precisam comprar, né? Então, algumas prefeituras, né, vendem os editais, né, para as cooperativas, para as associações. E aí o preço varia, dependendo do local, entre 20 e 150 reais. Quer dizer, virou até uma forma de comércio aí, né? O acesso ao edital que deveria ser público, né? Editais com demandas inadequadas, né? Então, muitas vezes se pede, né, determinado tipo de produto que não é possível dos agricultores fornecerem, né? Porque são demandas muito diferentes daquilo que eles têm como produção, e a falta de sistema de inspeção sanitária municipal nos municípios. Então, os SINs, né? Então, você tem que garantir aquela qualidade higiênico-sanitária dos produtos, mas muitos produtos perecíveis, principalmente, não têm um sistema de inspeção, né, constituído nos municípios, né, para, de certa maneira, garantir, né, que esses produtos sejam convenientemente comercializados, né, com essas práticas higiênicas e sanitárias. Então, sem essa aprovação, né, sem esse selo, né, então muitos agricultores não conseguem simplesmente vender sua produção, né. Além de outros aspectos que aí eu vou colocar, vamos dizer assim, fora do processo de apresentação, porque são coisas que nós não temos como comprovar. Mas a gente percebeu, por exemplo, que existem associações e cooperativas, né, que são, de certa forma, fantasmas, né? Elas são constituídas ali pelos poderes públicos municipais, né? Eles constituem legalmente uma associação, uma cooperativa, só que a produção que vem, né, pegam os nomes de alguns agricultores, etc. Então, a produção vem da Ceasa, daqui de Belém. Eles compram da Ceasa de Belém e colocam como se fosse produção da agricultura familiar local, né, ou de outros locais, de outras regiões. E não né? Então, muitas vezes, é uma maneira ali, né, de driblar a legislação. Isso aí a gente não pode afirmar, porque nós não somos, né, do Tribunal de Contas, não temos como fazer esse tipo de afirmação, né? Mas a gente sabe que acontece, né? E acontece problemas também, né, de utilização desses recursos, né, que muitas vezes tem o carimbo da agricultura familiar. Então, a gente vai lá olhar, né, dentro do FNDE, não, tantos por cento é para a agricultura familiar, está atingindo a meta mínima, ou está próximo da meta dos 30%, mas você vai ver se recurso não chega para os agricultores familiares lá na ponta. Por exemplo, lá nas comunidades quilombolas, esse recurso chega apenas para a pessoa ali que constituiu aquela cooperativa de forma de, como se fosse um testa de ferro, né, aquela associação. Então, infelizmente, isso acontece também. E eu acho que é isso, né? Eu deixo aqui meu e-mail, não vou me estender muito, né? Porque a gente ainda tem que discutir antes do meio-dia, né, Edson? Então, eu deixo o meu e-mail aí para vocês, se quiserem, né, entrar em contato para discutir esses elementos, né? A gente se coloca à disposição, né? E atualmente a gente está discutindo um pouco mais como é que está o acesso dos agricultores familiares, né, à política pública na pandemia, né? Mas eu preferi não explorar muito esse aspecto, porque isso ainda está em andamento, né? A gente ainda não tem elementos muito concretos, mais amplos de resposta.
né? Então, eu foquei até o período de 2019, pré-pandemia. Retomando essa questão da legislação e como ela modifica a alimentação escolar no Brasil, né? As pesquisas começam a indicar isso, né? Que a partir dessa legislação de 2009, que obriga, não é uma sugestão, é uma obrigação, o poder público, né? Todas as entidades executoras, como mostrou o Francinei aqui, tem que comprar no mínimo 30% da alimentação escolar proveniente da agricultura familiar. E aí, com preferência para povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária. Então, essa lei é um divisor de águas na qualidade da merenda escolar, geração de renda para o agricultor familiar, geração de circuitos curtos de comércio e por aí vai, só traz benefícios e ela tem que ser aperfeiçoada. Pelo contrário, agora está sendo duramente atacada por esse governo atual. Um outro destaque também para essa lei, que o Francinei trouxe alguns elementos para a gente pensar aqui também, é a dispensa de licitação pública, né? O que acontece é o poder público fazer uma chamada pública, que é uma maneira muito mais simplificada de você comprar, de você fazer compras públicas, né? A chamada pública. A licitação já é um processo muito mais burocrático, que envolve CNPJ de grandes empresas aí, mas a chamada pública, ela é simplificada. Ainda assim, mesmo sendo simplificada, não tenham dúvida que ainda os pequenos agricultores ali, que têm uma organização rural ali mais modesta, eles ainda têm muita dificuldade, né, para implementação, para conseguir concretizar essas vendas para o poder público. Porque ainda que seja simplificada, você ainda precisa de você precisa de emissão de DAP, né, que é Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar também, então, que é um pouquinho chatinho para tirar, então, você tem uma série ali de gargalos que ainda existem, que são, em alguns casos, até necessários, né, mas você precisa ter não somente uma legislação que permita que o agricultor familiar venda os seus produtos, mas você tem que ter arranjos institucionais aí também locais que favoreçam isso, né? Um poder público local que esteja disposto a levar esses editais até o pequeno agricultor, explicar para ele como isso funciona, que ele, mesmo ali a pessoa física, o agricultor individual pode ou se organizar ou individualmente com a sua família fazer uma proposta de venda, elaborar um plano de venda. Isso existe em alguns lugares do Brasil, funciona, né? E o Francinei mostra que, é claro, ele fez uma panorâmica, mas a gente vai lendo a produção bibliográfica, as pesquisas dele, vai vendo que é muito comum que os lugares onde isso funciona bem, você tem uma rede de apoio ali, uma rede de organização dessas pessoas que faz com que esse pequeno agricultor concretize essas vendas. O caso, por exemplo, da Mapana, que é o caso que eu tenho estudado na minha pesquisa, você tem funcionários da FUNAI que estão ali engajados nisso, você tem missionários engajados nisso, missionários católicos, você tem a prefeitura que, num dado momento, começa a se abrir mais para isso também, né? Eu estou aqui empolgado falando, porque tem muito a ver com o meu tema de pesquisa também, viu, Francinei? Então, a gente tem muita ideia para trocar, mas vou elaborar também algumas perguntas aqui, depois quero que os alunos se coloquem. Mas essas médias, né, gerais que a gente tira para o Brasil, para o Pará, para o Baixo Tocantins, elas às vezes escondem, né, escondem disparidades, e você mostrou aqui, né? Ou seja, o Brasil tem 21% de agricultores, em 2019, né, tinha 21% de agricultores familiares vendendo para o PNAE. O Pará, 23%, o Baixo Tocantins, 24%. Ou seja, dá a impressão que a gente está quase atingindo o mínimo de 30%, né, mas
você tem muitas disparidades. Tem município que vende quase zero, tem município que chega a 40%, 50%, e é um quadro assim que eu percebo muito parecido no estado do Amazonas, né? Tem municípios, São Gabriel da Cachoeira, 60%, 70% da alimentação escolar é proveniente da agricultura familiar. Em outros municípios, Barcelos, Borba, os prefeitos sequer se preocupam, o poder público local sequer se preocupa em lançar a chamada pública, o que já se configura crime, né? Porque se ele não faz a chamada pública, ele não preenche o requisito mínimo de 30% da alimentação escolar proveniente da agricultura familiar. Eu queria, já partindo para as perguntas, Francinei, queria saber um pouco mais dessas cooperativas. Eu acho que você tem uma relação aí mais próxima com eles, né, com esses agricultores. Queria saber um pouquinho mais delas, dessas associações cooperativas, principalmente de Cametá, que você tem uma proximidade maior, saber quantidade de famílias envolvidas, se tem se você tem um pouco essas referências também. E por que que algumas associações têm mais sucesso e outras nem tanto, né? Por que que algumas conseguem desenvolver melhor isso? As dificuldades também, quando você falou das dificuldades, é incrível perceber que as dificuldades são as mesmas, né, no Amazonas. Dificuldade de comunicação, de acesso a esses editais. Dificuldade de transporte também é uma coisa muito recorrente na fala desses agricultores, desses produtores, quando vão falar de acesso a esses mercados, da merenda escolar. O que faz a gente pensar o quanto não é muito mais vantajoso a produção local, né? A produção que gera circuitos curtos, circuitos de comércio curto, ou seja, a comunidade mesmo produzir o que vai ser consumido pela escola local, né? O que é muito mais interessante. Você reduz muito o custo de transporte dessa, dessa alimentação. O armazenamento, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto. Queria que você comentasse um pouco mais também, né? A questão do armazenamento e as intempéries dessas regiões amazônicas, né? O quanto é difícil você armazenar. Bom, eu acho que é uma dificuldade importante também para a gente debater quando a gente está falando de agricultura familiar e alimentação escolar. Mas eu queria saber se você percebe uma desconfiança também do poder público. Você falou que, bom, eles têm dificuldades para entrega regular, né? E isso, bom, envolve uma série de fatores também para eles terem essas dificuldades. Uma dificuldade de ter um capital mínimo, um capital de giro, né? Um capital inicial aí para começar a fazer esse trabalho. Mas tem também, eu percebo, uma desconfiança que envolve racismo, preconceito do poder público com relação aos agricultores familiares, né? Uma desconfiança de que esses pequenos agricultores não vão dar conta do recado, não vão entregar no prazo, não vão ter uma produção em quantidade suficiente para abastecer as escolas. Isso é uma coisa que eu percebi na minha pesquisa, né, com a Associação Mapana, e as mulheres deram um show, assim, né? Mostraram que produzem na quantidade suficiente, entregam no prazo. Pelo contrário, é, quem demora para pagar é o poder público. As mulheres ficam esperando meses para receber a merenda que entregaram, né? Há muito tempo. Edson, eu fico muito feliz, né, pelo convite, né, e por perceber que a gente tem, né, convergências, né, de interesses de pesquisa, de estudos. Eu acredito que isso é muito interessante, né, a gente entender, né, o funcionamento dessas políticas públicas, né, principalmente na região amazônica, a gente não tem quase nada, como você disse, né, de publicações, de dados, né, consolidados, acerca dessas políticas específicas, e eu acredito que é um bom elemento, né, que eu acho que é importante para a gente justamente, né, ter essa discussão das políticas públicas para a agricultura familiar como ponto de partida, né. Então, tem uma colega nossa aqui que é colaboradora da UFPA, trabalha numa ONG aqui na região, e que, de certa maneira, coletou a maior parte desses dados em campo, né, que é a Lúcia Copete,
né? Ela também trabalhou com a gente aí um dos textos aí que eu te enviei até depois, né, Edson? Eu não tinha conseguido achar e depois te enviei. Né? E aí, foi uma coisa que a gente dialogando com ela, né, a gente percebeu, né, ela trabalha especificamente com essas políticas públicas, né, nos mercados institucionais de alimentos, e muito do que a gente levantou com os nossos próprios bolsistas, ela já tinha percebido antes, né. Então, por exemplo, isso que tu coloca, né, o pessoal às vezes recebia a gente como se fosse, né, fiscais, né, a maior desconfiança do mundo, né, porque estávamos trabalhando na época para o MDA e depois com o financiamento do CNPq nesse projeto, mas é um ponto delicado, né? Então, quer dizer, a gente não sabe o que exatamente às vezes pode estar acontecendo por trás, por exemplo, dessa questão das vendas dos editais, né? E de algumas cooperativas que acessam e, na verdade, não são da agricultura familiar, algumas associações. E aí, muitas vezes, a gente é recebido com desconfiança. O pessoal, às vezes, não quer passar os dados, não quer dialogar conosco, porque ficam naquela desconfiança. Será que são fiscais do governo? Será que vem aqui para entender como é que a política está funcionando, para denunciar? Né? Então, é muito complexo, né? Às vezes, conseguir, né, dados específicos, né, desse acesso às políticas públicas. E é isso que tu falou, né? Tem municípios que têm abertura, né? A administração municipal ela tem essa sensibilidade, né, em tentar incorporar, né, os agricultores familiares no âmbito das políticas, e aí tem municípios que você tem, né, um acesso mais facilitado, né, maior dos agricultores a essas políticas, né, inclusive de populações tradicionais, como tu colocou, né, as indígenas, né, quilombolas, aí no Amazonas os indígenas, né, as mulheres. Só que tem outras instituições municipais, outras entidades executoras que não têm essa, ou que muito dificilmente têm essa sensibilidade, e aí não abrem muito, né? Não se abrem tanto para entender essas dificuldades, para tentar fortalecer, né, essas instituições, e até mesmo os grupos, né, como tu colocou, né, os grupos de venda, né, que podem ser constituídos entre os agricultores, né. Então, isso que tu falou, muitos agricultores não tem sequer a DAP, né, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. E aí, só para responder aí um pouco uma questão que tu colocou, né, as instituições de Cametá, né, a CART, que é uma cooperativa que trabalha juntamente com o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, eles conseguem ter mais acesso, né, eles conseguem ter um acesso mais, vamos dizer assim, mais periódico, né, a política, porque o próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais emite as declarações de aptidão ao PRONAF. Então, não ficam dependendo só da Emater, né, que é a instituição de assistência técnica que deveria emitir, né, em tese, para todos os agricultores familiares. Então, o sindicato também tem a prerrogativa de emitir os DAPs. Então, como essa é uma cooperativa ligada ao sindicato, né, então, o sindicato também tem uma base social muito forte, né, então, tem cerca de 120 cooperados, né, dessa cooperativa específica em Cametá, e aí o pessoal consegue, de certa maneira, atender às exigências dos editais, né, principalmente em termos de regularidade da produção, né. E isso acontece também com outras associações, né, que são ligadas aqui a instituições, né, dos movimentos sociais, né. Principalmente aqui no Baixo Tocantins a gente não tem, por exemplo, muito o MST, ele não tem de certa forma, no Nordeste Paraense ele tem a sua presença, mas no Baixo Tocantins a gente tem mais as instituições ligadas à CONTAG, né, no caso, a FETAGRE aqui, né, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e também as colônias de pescadores, que já trabalham com outras políticas públicas relacionadas mais ao seguro de defeso, acordos de pesca, etc. Né? Mas o que a gente percebe é que as instituições, né, que são ligadas a esses movimentos sociais, né, representativos dos agricultores, eles têm mais facilidade para acessar as políticas. E aí, no caso dos quilombolas aqui da região, a grande questão é que muitas vezes não tem você tem uma
instituição que representa, né, os quilombolas no estado, que é a Malungo, é uma federação de associações quilombolas, etc., né, mas muitas vezes não se tem um olhar especial para essas políticas públicas, né, ao contrário de outras instituições. E aí, às vezes, não se tem o diálogo lá com o poder público local, né, e essas instituições, às vezes, ficam à margem. Então, o que a gente percebe é que as instituições são mais ligadas aos próprios movimentos sociais, elas têm uma capilaridade maior, né, conseguem atingir um número maior de agricultores e conseguem atender às exigências legais, né, toda a burocracia aí, né, que é necessária, né, para o fornecimento dos alimentos. Eu acho que em segundo... então, a CART, por exemplo, tem esses 120 agricultores, mais ou menos, cooperados, né, e a APRAT tem cerca de 40 agricultores, que é a associação lá também de Cametá, né. Agora, uma preocupação que eu vejo, assim, que coloca, né, que é uma preocupação dos próprios agricultores, é em relação a essas estruturas, né, de logística, né, o transporte, tu colocou, né, aqui na região amazônica é um desafio muito grande, principalmente dependendo da época do ano. Agora a gente vai começar o período chuvoso, né, então tem locais que a gente não consegue acessar praticamente, né, sem um carro traçado, né, locais que ficam completamente, às vezes, inviáveis a gente acessar para, de certa forma, buscar a produção, né. Um elemento central, às vezes, é justamente isso, né, as estruturas locais de armazenamento da produção, porque, às vezes, você não tem como transportar a produção diretamente, né, para os locais que vão receber, que vão centralizar, né? E aí, nesse caso, seria mais interessante isso que tu coloca, né? O fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização, né? Se a própria comunidade pudesse fornecer para as escolas ao redor, né, daquela comunidade ali, você teria, né, um problema a menos, né, que seria justamente esse problema do deslocamento, ter que levar até o centro, né, de alimentação escolar, para de lá distribuir para as demais escolas, né, do município. Então, você teria, você evitaria, de certa forma, né, se você desenvolvesse essas possibilidades de circuitos curtos, né, você evitaria, de certa maneira, um problema que é justamente esse da logística, né, e da distribuição dos alimentos, principalmente os mais perecíveis, né, hortaliças, etc., né. Aí você tem, do ponto de vista da agroindústria aqui, né, algumas iniciativas, né, principalmente projetos, né, no bojo, né, daquela era dourada, né, de financiamentos internacionais que a gente teve aqui para a Amazônia, né, principalmente da União Europeia, de outros países, né, que hoje a gente teve já uma diminuição bastante considerável, né, mas uma época, né, você tinha muito, principalmente anos 80, anos 90, início dos anos 90, e aí uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte, né, sempre se discutia como agregar valor à produção, né, e como armazenar essa produção dos agricultores, né, para permitir, né, uma maior, vamos dizer assim, resistência à perecibilidade, por exemplo, fábricas de polpas de frutas, né, câmaras frias, etc., etc., né, que é uma produção forte aqui na região, a questão das frutas regionais, né, do próprio pescado, né, fábricas de gelo, etc., etc., para permitir o armazenamento desses produtos, né. Aí o que acontecia? O pessoal fazia, né, tinha uma noção assim de grande escala. Aí eles chegavam nas comunidades e faziam aquelas agroindústrias enormes, né, para pegar, vamos dizer assim, uma quantidade grande de agricultores da região. Só que o que acontecia? Terminava o financiamento internacional, que geralmente era fundo perdido, e aí os agricultores tinham que manter aquela estrutura. Agora, imagina só uma câmara fria que gasta 5 mil, 6 mil reais de energia todo mês. Aí os agricultores, as cooperativas já têm essa dificuldade de ter o capital de giro. E aí, como é que eles mantinham? Simplesmente não conseguiam manter. Né? A manutenção dos equipamentos, né, era muito cara. Às vezes tinham que ser componentes que eram importados, ou você não encontrava aqui na região, tinha que buscar do centro-sul do país. Então, como é que você mantém uma estrutura ampla demais?
E muitas vezes se tinha essa iniciativa, foram iniciativas importantes, eu acho que foram muito, muito legais, muito interessantes, porque, de certa forma, fortaleceram, né, a organização social local. O problema era a escala, né? O pessoal estava pensando numa coisa ampla demais, né? E depois os agricultores e suas cooperativas não conseguiam manter, né? Não tinham simplesmente a possibilidade de, no dia a dia, gerenciar aquilo, né? Então, agora, o que está sendo discutido, né, com essas cooperativas, né, com esses agricultores, são pequenas estruturas, né, de agroindústria e de armazenamento, né, que seja possível, né, para os agricultores e suas associações manterem o funcionamento, né? Obviamente que tu não pegar uma câmara fria com capacidade para, sei lá, 10 toneladas, né, e vai pagar um valor de energia altíssimo, os agricultores não têm como manter. Então, pequenas estruturas, freezers, né, pequenas agroindústrias ali, de despolpamento do açaí, de outras frutas ali, que de certa maneira fabricam, né, essas polpas, etc., para fornecer para a agricultura familiar, né, dentro das políticas públicas, né? E aí você percebe que, às vezes, essas coisas mais adaptadas para a realidade local são mais interessantes do que, né, essas tentativas macro de tentar resolver os problemas, né, que muitas vezes não funcionam porque simplesmente, vamos dizer assim, como é que eu poderia colocar? Porque simplesmente elas foram concebidas, né, para uma estrutura de organização, né, e de funcionamento que os agricultores não têm a possibilidade de manter, né? Então, por exemplo, toda a nossa discussão lá nessa região do Baixo Tocantins, né, que a gente discute com algumas instituições locais, né, que apoiam os agricultores, a APAC, que é uma ONG que trabalha com as comunidades carentes, né, o próprio Colegiado de Desenvolvimento Territorial, nesse sentido. Como é que a gente pode trabalhar estruturas de armazenamento, né, ou estruturas de garantia de uma produção sanitária adequada, né, para atender aos requisitos da política pública, mas que seja viável das próprias organizações manterem, né? Não seja uma coisa mastodôntica, né, que depois fica difícil, né? E aí acaba, né, sendo sucateado, né? Então, esse aspecto que eu acho que é interessante para a gente discutir no âmbito desse debate aí específico sobre as infraestruturas locais, né? Essa discussão que tu põe aí, né, do acesso, né, desigual às políticas públicas, né, eu acredito que é um elemento que a gente tem que pensar mesmo, né, e tem que discutir com essas instituições, com esses agricultores, né, esses gargalos, né. Então, como tu disse, a realidade aí que vocês estão vendo no Amazonas é muito semelhante à nossa realidade aqui no Pará também, né. E aí, com a pandemia, isso ficou muito evidente, né. Então, de certa forma, eu acho que se a gente tenta se associar com as instituições locais, com os movimentos sociais, né, a própria universidade que produz esse conhecimento acadêmico, né, e tem essas ações de extensão, se a gente tenta discutir essas políticas públicas com as instituições locais, eu acho que a gente pode tentar, no mínimo, sensibilizar nessas administrações públicas que, às vezes, dificultam o acesso, né, das instituições, dos grupos de agricultores às suas políticas, né? Quer dizer, não tem acesso nenhum, ou quando tem acesso é de fachada, vamos dizer assim. Então, eu acho que faz parte de uma pressão política também, né? Esse processo de estímulo, né, a essas entidades executoras, né, por exemplo, buscarem, né, atender as demandas das organizações locais, né? Então, é um elemento importante, né, como você colocou, já é uma simplificação, né, a chamada pública não entra lá na Lei Geral de Licitações, que é muito mais, né, difícil, etc. e tal, mas mesmo com essa simplificação, você ainda tem muitas dificuldades para o pessoal acessar. Um problema que a gente nota, né, os conselhos municipais de alimentação escolar, que deveria ser quem fiscalizaria, né, o funcionamento dessa política. Muitas vezes eles não têm estrutura ou não têm autonomia, né? Tem muita dificuldade para fazer essa fiscalização. Então, ocorre, por exemplo, essa questão da venda dos
dos editais, ocorre esse problema de acesso de entidades que não são necessariamente da agricultura familiar, e os conselhos municipais de alimentação escolar, eles têm muita dificuldade para estar agindo nesse processo aí para tentar minimizar esses problemas, né? Essas associações, elas estão enfrentando muitas dificuldades, algumas já estão superando essas dificuldades, e isso está virando um aprendizado que eu estou vendo um futuro bem interessante aí para esse fenômeno que a gente está acompanhando, né, de adesão, de descoberta dessa lei, famosa lei dos 30%, organização coletiva para acesso aos direitos, que em alguns lugares do Brasil isso já está bastante avançado, né, a tradição de cooperativismo, associações, por exemplo, do Sul, é bem antiga, então eles já estão bem organizados, eles já atuam politicamente, já pressionam, já se organizam para os pequenos agricultores terem acesso a esses mercados públicos. No Amazonas, isso ainda está engatinhando, mas eu percebo que é um processo sem volta, assim, pelo menos no engajamento que eu percebo dessas comunidades, né, dessas associações. A discussão sobre o campesinato ela é muito mais antiga, né? É uma discussão, inclusive, tem uma discussão sobre um modo de produção que seria diferente do modo de produção capitalista, né? Isso está dentro do próprio, né, das próprias teorias sociológicas estruturalistas, né, que discutem, né, esse debate sobre a infraestrutura econômica, né, como determinante das classes sociais, etc. Então, tem gente que coloca o modo de produção camponês como um modo de produção diferenciado, né? Para alguns, esse modo de produção iria desaparecer ao longo do tempo, porque você teria duas classes principais no âmbito do capitalismo, que seria a burguesia, né, a detentora dos meios de produção, né, dos principais, né, terra e capital, e é o proletariado, né, que teria o meio de produção do trabalho, especificamente. A única coisa que tem para fornecer é só força de trabalho. E aí, para alguns autores, né, inclusive o próprio Lenin, haveria uma diferenciação, né? Os camponeses, ou eles se tornariam grandes proprietários e fariam parte de uma burguesia rural, né, ou eles se tornariam operários ou proletários rurais, né, como, por exemplo, os boias frias, etc., etc., as pessoas que trabalham por um salário nas áreas rurais. Só que aí a agricultura familiar camponesa não apareceu. E aí muitos autores se debruçam sobre isso, muitos vêm depois, né, sobre outras perspectivas, inclusive retomando, né, esses conceitos de modo de produção, para tentar entender por que não houve esse desaparecimento, né, apesar, né, de toda a urbanização, do êxodo rural, etc., etc., você ainda tem os agricultores lá, né, em suas comunidades, etc., etc., de certa maneira, como foi colocado aqui, resistindo e reexistindo, né, foi colocado pelo nosso outro camarada lá, né. E aí tem uma infinidade de discussões aí teóricas, né, mas basicamente, né, a gente se apoia muito na sociologia rural, né, nos estudos do Alexander Chayanov, que foi um autor russo lá do início do século XX, né, que ele vai mostrar o campesinato como uma unidade de produção que ao mesmo tempo é de trabalho e ao mesmo tempo é de consumo, né? Então produz, né, seus alimentos para o seu autoconsumo, para a sua subsistência, para a sua segurança alimentar, e comercializa o excedente, se relaciona com o mercado, né, comercializando os excedentes de sua produção. Quer dizer, grosso modo, né, bem simplificando demais até, né, aqui na região do Baixo Tocantins, aqui na Amazônia, a gente encontra um tipo de agricultura familiar que a gente pode considerar que é nesse modelo do modo de produção que o Chayanov destacou, né? E aí entre essa discussão entre o trabalho e o consumo, que em outras regiões do país e outras regiões do mundo já não se coloca, né? Por exemplo, a partir da mecanização, que muitos agricultores familiares acabaram aderindo, né, à modernização conservadora, se integrando, né, aos mercados, de commodities por meio das grandes empresas, né, e etc. Então, nesses locais, você já não teria essa característica camponesa de ser, ao mesmo tempo, gerenciadora do processo produtivo e beneficiada através dos elementos de consumo. A relação de balanço entre trabalho e consumo que o Chayanov, esse autor russo, estudou lá no início do século XX. Então, alguns autores vão dizer que isso é uma agricultura de outro tipo. Aí eles vão chamar de uma agricultura familiar moderna, né? O Glamache, e o pessoal que meio que segue esse pessoal aí,
né, vai dizer que tem uma agricultura familiar moderna, né, que é vinculada, né, a essa modernização da agricultura, que é a agricultura convencional, né, que, de certa maneira, fica ali nas bordas da agricultura de grande porte, né, e às vezes produz os mesmos produtos, por exemplo, soja, milho, trigo e por aí vai, para exportação. Né? Então, é um debate muito grande. Só que, geralmente, a categoria conceitual que a gente trabalha é campesinato, né, ou modo de produção camponês. Né? E o termo agricultura familiar ele surgiu mais recentemente, né, e ele tem uma conotação mais política. Por exemplo, né, quando surgiu o Pronaf, né, uma conotação de política muito forte, né, uma tentativa de luta para o reconhecimento de uma categoria. Porque não é tão simples essa distinção, né? Ela é bem, inclusive, de muita disputa dentro da sociologia rural. Mas, grosso modo, o que a gente trabalha aqui é com essa visão do Chayanov, né? A gente acha que ainda está atual, né, para a nossa região amazônica aqui, especificamente, né, onde a gente está trabalhando, né, nas proximidades de Belém. Né? Essas questões que vocês levantam, né, que eu acho que são importantes, né? A existência de um cartel, o cara chega lá e os indígenas estão comendo charque, né? Uma coisa totalmente externa, né? Alienígena à realidade daqueles agricultores e daquelas populações, né, locais, tradicionais. Então, efetivamente, existe isso, né? A gente sabe das dificuldades de execução das políticas públicas, principalmente quando elas são no âmbito municipal. A gente sabe que existem disputas de poder, a gente sabe que existem arenas ali, né, que se colocam conflitos diversos. Né? Então, para quem é da sociologia, isso é um prato cheio, né, para você tentar entender, né, como é que essas disputas se confirmam ou se configuram, né, dentro de diferentes atores, né, nos campos, né, vai chamar lá o nosso amigo Bourdieu, vai inclusive usar o termo agentes, né, como é que os agentes se colocam dentro dos campos de disputa, e as políticas públicas são campos de disputa. Então, elas estão em disputa e elas se colocam, né, especificamente a partir desses elementos, né, de acúmulo, né, de correlação de forças, né, entre diferentes agentes, né. Então, o que a gente vê muitas vezes é que os agentes ligados à agricultura familiar, sejam eles individuais, né, os próprios agricultores, ou as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, grupos de mulheres, ou sejam eles institucionais, cooperativas, né, associações, sindicatos, etc., eles estão numa posição desfavorável dentro dessas disputas de poder. Né? E aí, em alguns locais, essa correlação ela consegue ser um pouco mais favorável, em outros locais, não. Por exemplo, predomina a visão do poder público municipal, muitas vezes atrelado aos grandes produtores, ao agronegócio, que muitas vezes tem uma força grande, né, em alguns municípios, né, está chegando com força na Amazônia essa agricultura convencional, né, os plantios de soja, né, a pecuária extensiva desde a década de 70. Né, então, essas correlações de forças, muitas vezes, elas se colocam lá naquele plano micro, né, naquelas arenas específicas, né, de disputa. Então, muitas vezes é isso que a gente percebe, né, isso que o João falou, né, que está gravando aí, né, a gente não tem provas, né, João, não posso acusar, mas isso a gente sabe que existe. Né? A gente sabe que muitas vezes quem fornece a alimentação escolar não tem nada a ver com a agricultura familiar e entra lá naquele percentual, né, aqueles 30%. É um produto que não tem nada a ver com a realidade local e entra lá naquele percentual, né, dos 30% mínimos. Né, porque é uma política pública que fornece muito dinheiro, ela é descentralizada, ela vai diretamente para os municípios, né, e, de certa forma, né, tem essas disputas, né, de interesses. Né, a gente tem que entender essas políticas no âmbito dessas disputas de interesses. Né? Então, para quem gosta dessa área aí, dos conflitos, né, sociais, é um prato cheio a execução dessas políticas públicas. Tu pode pegar qualquer município desse, por exemplo, tu citou Itaituba aí, tu vai ver os mesmos problemas que tu vê, né, em tantos outros municípios, e não só aqui na Amazônia, né, mas no Brasil inteiro, de dificuldade mesmo de implementar a política devido aos interesses locais, né, aos interesses locais que muitas vezes estão muito além
do que propugna a política, né? Nós mesmos da universidade, muitas vezes, a gente cai, né, nas armadilhas, né, de querer, vamos dizer assim, fazer cursos de gestão ou capacitações de gestão, né, utilizando muitas vezes conceitos que são alheios àquela realidade, né? A gente não consegue, às vezes, adaptar aquela realidade local e tentar exprimir de uma maneira que seja que haja esse diálogo, né? Então, muitas vezes, o que acontece é a gente levando, né, alguns conhecimentos, um conjunto de legislações, um conjunto de burocracias, etc., etc., mas que há uma dificuldade de compreensão por parte daquelas pessoas que estão ali, né, na prática, no dia a dia, que têm os seus próprios saberes, né, e às vezes a gente tem que assumir isso também, né, as nossas instituições de assistência técnica e os nossos, às vezes até a própria universidade, né, os próprios pesquisadores, etc. e tal, a gente tem muita dificuldade de conseguir efetivamente um diálogo com os agricultores, né, não uma extensão no sentido de simplesmente levar, né, esses conhecimentos sobre a política pública, como ela funciona, os problemas de gestão que existem, né, e que a gente sabe que tem, né, que os agricultores muitas vezes têm muita dificuldade, né, a parte de contabilidade, a parte de administração, toda essa parte é muito difícil, né, para as associações, cooperativas, para os próprios grupos de agricultores, né, eles têm dificuldade para né, se apropriar desses termos e dessas, vamos dizer assim, desse tipo de conhecimento. E aí eu acho que às vezes a gente tem que se policiar também, né? É uma falha nossa às vezes, né? Tem coisas que a gente cria, que são conceitos que são criados na academia, mas que os caras lá vivenciam na prática, né? A gente fala tanto em, por exemplo, sistemas agroflorestais, transição agroecológica, agroecossistemas. É o que os caras estão fazendo lá, né? Então a gente constrói toda uma categoria conceitual, acadêmica, né? E depois a gente discute com a assistência técnica, né? As instituições de pesquisa com assistência técnica, né? E aí vai falar de coisas lá do ponto de vista conceitual que os agricultores, os indígenas, os quilombolas, os pescadores estão fazendo há milhares de anos, né? Estão fazendo o saber ancestral que provém da pré-história, né? Então eu acho que às vezes falta a gente, no momento que a gente está pensando e construindo essas categorias conceituais, né, a gente olhar um pouco para o que já vem sendo feito por essas populações, né, por essas, vamos dizer assim, por esses grupos sociais, né, que têm uma certa autonomia, tem a relação com os mercados, tem, né, mas eles também têm uma certa autonomia, né, e aí eu gostei da sugestão do João ali, né, para a gente estudar alimentação, né, então tem toda uma série de conceitos que vocês com certeza conhecem, né, segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, que são elementos que podem ser importantes para a gente discutir, para a gente debater, né, e que políticas públicas como essa, né, como o PNAE, o PAA, né, e outras políticas, né, podem fortalecer, podem ajudar a gente a pensar um pouco fora desses conceitos acadêmicos, né? A gente justamente ir lá e dialogar com os agricultores e, de certa forma, né, com essas populações e, de certa forma, auxiliá-los, né, de alguma maneira, né, a entrar, a participar dessas políticas públicas, né? Então, essa questão de estudar alimentação, de estudar... tem um autor que chama de renda invisível, né, que é justamente o produto que produzido por esses agricultores, por esses indígenas, por esses grupos, e que não é vendido, né, que é consumido por eles mesmos, né, e que muitas vezes não entra no cálculo de renda, né, dos economistas. Os economistas colocam só a renda que vai para o mercado, né, que é comercializada, né, alguns autores chamam de renda invisível, né, o pessoal aí, o Antônio Amorim, é um autor desse que trabalha aqui em Belém, né, e é justamente isso, né, muitas vezes a gente não dá valor, né, para essa questão da alimentação, né, local, né, para os costumes locais. Essas políticas públicas, elas têm essa pretensão, muitas vezes, de fortalecer, né, esse acesso dos agricultores aos mercados, aumentar a renda, permitir uma renda mais segura ao longo do ano, né, uma renda que complemente, né, as outras fontes que eles têm lá, né, inclusive as próprias políticas públicas governamentais de apoio, como a Monique falou, né, Bolsa Família, aposentadoria, etc, etc.
né? Mas muitas vezes a gente fica no terreno das intenções, né? Por N fatores, né? Muitos dos quais vocês colocaram aqui. Então, eu acho que o nosso grande desafio enquanto universidade e o nosso desafio enquanto pesquisadores e extensionistas, que é isso que a universidade faz, né? Também trabalha muito fortemente na extensão, é justamente ter esse diálogo, né? Essa dialogicidade. Né? Olha, agora acertei. Né? E isso não é fácil de ser feito, né? Principalmente quando você vai trabalhar, por exemplo, com o Edson, que trabalha com populações indígenas, né? Eles têm toda uma cosmovisão, uma construção de mundo que é muito diferente da nossa. Né? Então, não adianta a gente chegar lá dizendo, olha, vamos produzir aqui com trator. Às vezes os caras... sabe, tem algumas coisas assim que às vezes a gente fica até pensando, caramba, né? Será que a gente está conseguindo entender mesmo o universo, né? Que o universo deles é permeado de símbolos, tem uma relação com a natureza muito mais próxima, né? Do que o nosso, né? Moderno, ocidental, né? Vamos dizer assim, na segunda modernidade, vamos dizer alguns autores aí, né? Que a gente está vivenciando, pós-industrial, né? Então, como é que a gente dialoga universos muito diferentes, né? E aí a gente percebe isso quando a gente vai trabalhar com os quilombolas, né? O que a Monique colocou lá, né? Então, tem alguns autores que usam a expressão de cosmopolíticas, não sei se vocês conhecem alguns, né? Eu posso até indicar uma que trabalhou lá em Belo Monte, né? Uma amiga minha, né? Que fez doutorado junto comigo. E aí a tese dela ela foi lá em Belo Monte mostrando, por exemplo, como é que a cosmovisão dos indígenas daquela região ali de Altamira, né, era afetada pela política pública, que era uma política pública de cima para baixo, né, a construção da hidrelétrica lá de Belo Monte para fazer parte do sistema elétrico nacional, né. Então, o choque de cosmovisões lá foi muito claro, foi muito, né, forte. E aí, eu acho que o nosso esforço é tentar entender essas cosmovisões diferentes. Essas comunidades elas têm um mundo, uma construção de mundo, uma visão de mundo, né, uma construção de saberes que é diferente da nossa. Como é que a gente aproxima os nossos horizontes de saber, de conhecimento, de produção, os horizontes epistêmicos, né, vamos dizer outros autores, né, para poder dialogar efetivamente com essas populações e não impor o nosso conhecimento ou a nossa visão de mundo sobre a deles, né? Então, é um desafio muito grande, né? E eu acho que a gente ainda está só no começo desse desafio aí, né? Então, quando a gente estuda políticas públicas como o PNAE, por exemplo, né, a gente percebe, né, o quanto esses desafios são atuais e o quanto eles se colocam, inclusive, para a gente repensar nossa própria prática, né, enquanto pesquisadores, enquanto extensionistas, né, enquanto pessoas que discutem com a assistência técnica, com essas instituições, né? O Edson citou a FUNAI, né, que apoia as populações indígenas, né? Nós temos a Fundação Cultural Palmares, que trabalha com os quilombolas, nós temos os sindicatos, as instituições, a Embrapa, né? Então, como é que a gente tem uma miríade grande de atores, né, e cada um constrói, né, seus próprios interesses, né? E como é que a gente atua nesse processo, né? Trabalhando nessa mediação, né? Então, as políticas públicas eu gosto, cara, eu acho legal, porque é um campo muito bacana para quem se interessa efetivamente por discutir isso. É o que a gente discute no nosso programa de pós-graduação, né? A gente tem uma linha específica que é políticas públicas, movimentos sociais e territórios. E aí a gente tenta colocar esses três conceitos que são muito amplos, né? E tem uma multiplicidade grande de gente que estuda, né? Mas para tentar dialogar justamente isso, né? E aí eu acho que o caminho é esse, sabe, Mariane? O caminho é a gente construir essa fusão de horizontes, né, comunicacionais, né? Tem um autor, um alemão lá que vai falar um pouco sobre isso, né? O Bernard Rothel, né? Ele vai falar sobre a fusão de horizontes comunicacionais. Aí é justamente isso, né? Cada população dessas tem um horizonte, tem uma construção de mundo, tem uma cosmovisão bem diferente. Então, a política dos mundos diferentes, né? Como é que a gente faz essa construção conceitual que a gente não desconsidere o que eles têm e, ao mesmo tempo, a gente consiga, de certa forma, fazer com que eles participem, né, das políticas públicas que são voltadas para eles.
né? Então, não é um desafio fácil, né, Edson? A gente sabe disso, né? Tu está trabalhando aí com os indígenas, a gente está trabalhando aqui com os quilombolas e ribeirinhos, né? E a gente sabe que não é nada fácil, né? Mas estamos no começo dessa discussão. Por exemplo, a discussão dos quintais agroflorestais, que a professora Monique trouxe, né? Para a gente também é muito novo, né? A gente partiu, porque o nosso diálogo era os sistemas agroflorestais, né? Primeiro com a comunidade, né? Só que a gente percebia que eles já faziam coisas ali que, de certa forma, estavam incorporados dentro da discussão de sistemas agroflorestais e que estavam nos quintais deles, né? Eram mudas ali de espécies nativas que eles trabalhavam ali nos próprios quintais, para o próprio consumo, etc, etc, e que era um saber que muitas vezes era dominado pelas mulheres e não tinha o devido reconhecimento, né? Às vezes você vê o espaço só da roça, né? Que às vezes é um espaço muito masculino, né? Que você tem uma presença menor da mulher, das filhas, etc e tal, né? E aí a gente percebe, né? Tem uma relação de gênero na construção desses saberes, e esses saberes dos quintais, eles são interessantes para a gente discutir os sistemas agroflorestais, né? Então, uma coisa liga a outra, né? E aí a gente chega nesse ponto aí, né, que eu acredito que é muito legal, né, para a gente justamente discutir, né, com os agricultores, com os quilombolas, com os indígenas, né? Não é fácil, né? Eu, por exemplo, acho que a gente ainda está longe de alcançar o ideal, né? Mas o ideal é esse, a nossa utopia é essa, tentar dialogar os horizontes, né, de comunicação, né, entre essas populações e nós que estamos na academia, nós que estamos nas instituições públicas de pesquisa, de ensino e extensão. É um desafio imenso mesmo, você tem toda a razão. Já é um desafio a gente estudar políticas públicas, é um desafio a gente estudar esses sistemas produtivos tradicionais, conciliar as duas coisas é um desafio em dobro, né? E tentar trazer esse conhecimento para a academia também é uma disputa, né, de conhecimentos dentro da academia. Esses conhecimentos tradicionais, eles têm pouco espaço na academia. Essa perspectiva de digamos, até um marxismo mais ortodoxo, de que os camponeses iriam acabar, iam se transformar em proletários urbanos, exatamente a mesma narrativa, né, digamos até evolucionista, assim, que você encontra com relação aos povos indígenas, né? Era uma perspectiva, nos anos 40, 50, ninguém se surpreenderia com o discurso, pelo contrário, as pessoas aderiam muito, a academia, os intelectuais aderiam muito ao discurso do integracionismo, do assimilacionismo, de que os povos indígenas iriam deixar de serem povos indígenas, iam se tornar, entre aspas, civilizados e iam se tornar aí trabalhadores rurais ou trabalhadores urbanos, e o que a gente vê é que isso não acontece, não vai acontecer, pelo contrário, você tem uma resistência enorme dessas populações camponesas, de povos indígenas, e muitas pessoas retornando. Você tem ainda um êxodo rural muito grande, mas muitas pessoas que querem muito retornar para o campo, muitos povos indígenas ressurgentes, né? Você tem uma etnogênese, uma ressurgência de povos indígenas em muitos lugares do Brasil, então você tem uma resistência muito grande com relação a isso, né? E tudo isso, no final das contas, vai repercutir na alimentação das crianças, na alimentação escolar, na produção de alimentos que a gente consome, né? Que 70%, esse número é um pouco polêmico, tem alguns autores que questionam, mas 70% do que a gente come é proveniente aí da agricultura familiar, então cabe a gente refletir aí bastante criticamente ao modelo que a gente quer de produção de alimentos, né? E conforme a gente percebe que esses preconceitos de achar que o pequeno agricultor, o produtor indígena não tem uma produção suficiente ou não consegue se organizar para produzir, quando esses preconceitos começam a serem demolidos, né, a gente começa a perceber que as opções, que já existe uma tecnologia sofisticadíssima desses povos para produção de alimentos saudáveis, produção em quantidade, produção em diversidade, né, o que gera uma segurança e uma soberania alimentar muito mais adequada para o contexto atual que a gente vive também de disputas políticas aí por essas narrativas. Francinei, quero te agradecer mais uma vez, novamente,
por essa aula maravilhosa, esse debate, essa troca de ideias. Obrigado você, obrigado aos nossos estudantes aí por estarem escutando aí o nosso grupo de pesquisa, né, a professora Monique e eu. Para a gente é muito legal esse diálogo, né, e vamos aprofundar.